Bom, é, bom dia, Lamir. Já estou começando a conversar aqui com o pessoal, né, sobre o tema de hoje. E o tema de hoje, como vocês puderam ver, é como se tornar um terapeuta floral e emocional. Então aqui a gente vai mostrar o caminho, né? Bom, o que eu posso dizer para vocês é que há dois caminhos para se tornar terapeuta floral e emocional. Tudo vai depender do tempo que vocês dispõem e do quanto vocês podem investir. Um caminho pode ser feito em vários anos, como eu fiz, né? Porque eu não tinha outra opção. Com muito investimento de tempo, de dinheiro, ou seja, altos custos, diversos cursos que precisam ser feitos. Você vai precisar, você vai depender da disponibilidade dos cursos no mercado, vai depender de encaixar a sua agenda com a agenda dos cursos e nem sempre essas agendas batem. Você vai precisar se deslocar e talvez pagar hospedagem, né? E talvez lá em 7, 8 anos vocês consigam ter uma bagagem de conhecimentos legal. Então, esse é um caminho, foi o caminho que eu fiz. Eu tive que percorrer então um caminho muito longo, né, com muito investimento para chegar onde eu cheguei. Então, se você tem tempo, se você tem dinheiro para investir, é uma opção. Bom, o outro caminho, a outra opção foi a que nós criamos para vocês. Justamente por quê? Porque as pessoas não têm tanto tempo assim. A vida pede certa urgência, né? A grana tá curta, você sabe como as coisas estão hoje, a grana tá curta. E aí foi por isso que eu e a minha equipe desenvolvemos o programa de treinamento Terapeuta Floral e Emocional. Esse programa tem outra configuração, tem outra pegada. Nós ficamos praticamente 2 anos estudando minuciosamente como levar até vocês todo o conteúdo que eu aprendi ao longo desses anos, toda a experiência que eu adquiri em mais ou menos 18 anos. Bom, 18 anos não é pouco, né? Não são 18 dias. E tudo isso foi feito, né, de forma pensada para que as aulas, para que o treinamento fosse entregue a vocês de forma simples e didática. Simples, porém profunda. E didática, para que vocês pudessem se tornar terapeutas floral e emocional sem ter conhecimento algum, começando do zero, porque muitas pessoas querem seguir essa carreira, mas esbarram naquelas coisas, né? Ai, mas eu não fiz faculdade. Ah, mas isso, mas eu não sou da área da saúde. Ai, será que eu vou dar conta? Sim, todos podemos. Todos nós somos capazes. O único critério é que a pessoa tenha 18 anos, saiba ler e escrever e tenha internet em casa. Então, voltando a falar, foram dias e noites relendo todos os meus livros, as minhas anotações, revendo os meus atendimentos, horas intermináveis de reuniões com a nossa equipe. Então, foi um trabalho assim, árduo, foi um caminho bastante longo de 2 anos na construção desse treinamento. E tudo foi muito pensado, como eu já falei, cada detalhe de como nós levaríamos a vocês o melhor treinamento da forma mais clara e direta possível, sem enrolação, para que você se tornasse um profissional de sucesso em muito menos tempo do que eu levei para me tornar. E quando você inicia esse treinamento, o primeiro passo para se tornar um terapeuta floral e emocional é tomar a decisão de mudar a sua vida para melhor. Então, mudar a sua vida para melhor, ter a disposição e a vontade de aprender. Esse é o primeiro passo, né? O segundo passo
Através do autoconhecimento, conhecer as suas emoções, como elas afetam a sua vida e como você pode transformar as suas disposições mentais erradas através dos florais de Bach, de forma que você passe por uma transformação, tenha uma melhor qualidade de vida. Assim, vai ficar muito mais fácil quando você for atender um cliente, né? Você vai reconhecer mais facilmente as emoções que o seu cliente traz, as dificuldades pelas quais ele está passando e saber como ajudá-lo com os florais de Bach. Bom, nós aprendemos desde criança a cuidar da nossa higiene física, né? Da nossa saúde física. Por exemplo, escovar os dentes, tomar banho e tal. Mas eu pergunto a vocês, o que nós aprendemos sobre a nossa saúde psicológica, emocional? Pensem. Quase nada. Nós sabemos muito mais sobre como escovar os dentes, né, sobre como fazer a nossa higiene física do que sobre a nossa higiene emocional. E é por isso que nós passamos por sofrimentos desnecessários. Quantas vezes, quando crianças, quando nós chorávamos, as pessoas falavam: ah, engole o choro, ah, não chora. Ou para um menino: ah, homem não chora. Né? Ai, princesas não choram, boas meninas não fazem isso. Quantas vezes nós ouvimos esse tipo de frase que acabaram nos impedindo de expressar as nossas emoções, de entender as nossas emoções e lidar com elas, né? Lidar com as situações que causaram essas emoções. E as emoções, elas são recursos naturais de todo ser humano e servem para nos mostrar que alguma coisa aconteceu, que houve um estímulo que provocou determinado tipo de emoção. Se você não foi educado para entender as emoções, como você vai poder lidar com elas? E principalmente, como você vai ser capaz de lidar com as emoções dos outros? Fica difícil. Por aí se vê por que tantas pessoas têm problemas em relacionamentos. E é por isso que eu sempre ressalto da importância de conhecer as emoções a fundo. É através desse conhecimento e do uso dos florais de Bach que vocês vão ver as transformações acontecendo. Elas vão acontecer na sua frente. Eu senti essa mudança. E eu perdi a conta de quantas pessoas já me procuraram com problemas, que chegaram desesperadas, ansiosas, em depressão, mães com bebês, jovens com crise existencial, homens, mulheres, pessoas de mais idade, grávidas com bebezinhos aí, né, ainda no ventre, enfim. E eu vi nitidamente as transformações acontecendo. As pessoas que na primeira vez chegavam assim, de cabeça baixa, mal, e aí depois de um tempo, depois do tratamento, elas vinham assim, totalmente diferentes, totalmente transformadas. Pareciam plantas, como eu já citei esse exemplo, né, outro dia, pareciam plantas murchas que você regou, né, você regou lá com florais e de repente elas floresceram. Elas vêm de uma outra forma depois de iniciado o tratamento. Eu vou até dar um exemplo de uma mulher que ela é jovem, né, casada, e quando ela veio para mim, ela estava tão mal, mas ela estava tão mal que quando ela veio ela acompanhada do marido e dos pais dela. Imagina, a pessoa casada, já adulta. Ela estava muito mal, ela parecia um zumbi, com olheiras assim, aquele olhar parado, né? E ela falou para mim, eu lembro que ela falou para mim, olha, eu não aguento mais me arrastar, eu não aguento mais. Eu quero sair dessa. E foi uma luta duríssima. E com o apoio dos florais, do trabalho de terapeuta floral e emocional, ela conseguiu sair daquele buraco negro. Foi preciso muita luta, mas ela saiu. Hoje, ela tem outra qualidade de vida. E foi pensando nessas pessoas e no quanto vocês podem ajudá-las que esse treinamento foi desenvolvido para que vocês se tornem terapeutas floral e emocional
sem a necessidade de conhecimento prévio, para poderem atuar como terapeutas atendendo tanto em consultórios, de forma presencial, quanto online. Mesmo que você não seja da área da saúde, você pode fazer esse treinamento, porque ele é completo, você começa do zero e sai capacitado a trabalhar. Eu ensino o passo a passo, desde o que são florais de Bach, para que servem, como usá-los. Eu falo sobre as emoções, sobre como conduzir uma consulta com segurança, o que deve ser abordado em uma consulta, quanto cobrar e como fazer o seu marketing. Essa aula é dada por um especialista na área. Tudo isso para que você não perca tempo e comece a trabalhar logo que conclui o curso. E o mínimo, vocês conseguem concluir esse curso com dedicação em 3 meses, mas tem acesso até 2 anos às aulas. Então vocês podem assistir várias vezes, ver e rever, para que tudo aquilo fique sedimentado. Então, o mínimo 3 meses é pouco tempo. Se vocês se dedicarem, vocês conseguem se tornar terapeutas floral e emocional em 3 meses. Eu e a minha equipe vamos estar em contato direto com vocês para tirar dúvidas, avaliar e analisar os atendimentos de vocês, tudo para que vocês possam ajudar o seu cliente a ter o problema dele resolvido. Bom, e a gente sabe que tem tantas pessoas precisando de ajuda, tem muitas pessoas, muitas mesmo. E vocês sabem, é só olhar aí ao redor, agora mais ainda. Acho que nunca as pessoas precisaram tanto de ajuda assim, tanto as próximas quanto as mais distantes. E por falar em distante, como eu falei, eu ensino como fazer um atendimento online para os clientes que moram longe. Eu mesma atendo pessoas de outros países. Tá aí a Edna que está assistindo, né? Que está nos assistindo, que pode dizer, ela é do Japão. E eu fiz um atendimento com ela. E assim fiz também com outras pessoas. Além de tudo, como eu trabalho em TV, eu ensino como cuidar da imagem pessoal, como usar a sua postura de forma profissional, a sua voz, né? Qual o melhor tom de voz para usar numa consulta, de forma que a sua voz gere um acolhimento, porque isso é muito importante. E quando eu falo de postura, a postura corporal também é muito importante quando você atende uma pessoa, mesmo que seja online. Tem que ter uma postura de acolhimento. E eu ensino também, dou dicas aí nas nossas aulas de como montar um consultório, como ele deve ser, e como ele também não deve ser, eu dou dicas, né? Por quê? Porque a pessoa chega em sofrimento lá. E o ambiente que você tem para o seu cliente, ele precisa ser acolhedor também. Então, tudo isso a gente ensina nas aulas. E como eu falei, uma parte do treinamento envolve gestão, marketing, empreendedorismo, com um especialista na área para que você não fique perdido, né? Como eu já falei, como eu fiquei, e saiba divulgar o seu trabalho sem ter que esperar a propaganda boca a boca, porque, nossa, é muito legal quando alguém fala do seu trabalho, porém, às vezes, essa propaganda boca a boca pode demorar muito tempo. Então, são várias dicas que a gente vai dando para você conseguir o mais rapidamente possível se tornar conhecido, né? São dicas preciosas, erros que a gente comete, que eu cometi no início, porque eu não tive orientação. Então, pensando nisso, pensando em todas essas coisas, foi que nós colocamos vários detalhes, vários passos que podem ser dados para encurtar o seu tempo de formação, para que você possa trabalhar o mais rapidamente possível e não tenha que percorrer um caminho tão longo quanto o que eu fiz. Porque tudo que eu estudei, tudo que eu aprendi, todos os cursos, toda a minha experiência, tudo isso nós colocamos nesse treinamento. Então, para que você aprenda tudo, tá tudo lá. E não tenha que ficar aí 7, 8, 9, 10 anos como eu fiquei. Foram muitos anos.
Então foi tudo muito bem pensado. E tudo isso do zero. É importante dizer, do zero. Então, se alguém tem dúvida, mas será que eu consigo? Né? Mas eu não tenho conhecimento nenhum na área de saúde. Será que dá? Basta querer. É uma decisão. Se você quer, você consegue. Se você... É o que eu falei. O mínimo é que você saiba ler e escrever. E tenha conexão de internet em casa. O resto, força de vontade. Todo mundo pode. Todo mundo é capaz. Porque você começa do zero e você sai uma profissional formada. E uma coisa importantíssima que eu tenho que ressaltar aqui é que ao iniciar nessa profissão, tudo que vocês aprenderem vai sempre servir de base para os atendimentos. Sempre. Nunca vai estar defasado e ultrapassado, como vem acontecendo com muitas profissões que estão desaparecendo do mercado com o avanço da tecnologia. Vocês podem notar em quantas profissões já desapareceram. Muitas, muitas. E a nossa profissão de terapeuta está cada vez mais fortalecida. Por quê? Porque cada vez mais as pessoas estão precisando se tratar. Porque as mudanças estão acontecendo numa velocidade absurda que às vezes as pessoas parece que foram, parece que passou um furacão na vida das pessoas. Quando elas vêm, tá tudo diferente, né? Como que aconteceu pra gente esse ano. Então as pessoas, elas não estão conseguindo lidar com essas mudanças rápidas. E então a nossa profissão de terapeuta, ela está cada vez mais fortalecida. É só ver aí, né, gente? Ver próximo de vocês. Na nossa família mesmo, quantas pessoas precisam de ajuda, como eu já falei. É muita gente mesmo. Bom, vocês têm alguma pergunta, dúvidas que vocês tenham? Vocês têm alguma coisa, alguma colocação que vocês gostariam de fazer? Como eu ia falando, né? Esse treinamento é para vocês também, né? Que não sabem nada. Para vocês começarem do zero. Se vocês já têm algum conhecimento na área, ótimo. Mas se não sabem, ótimo também. Porque aqui a gente vai ensinar tudo. E outra, vocês não vão ficar com dúvida. Porque vocês vão ter contato direto comigo e com a minha equipe para sanar todas essas dúvidas. Bom, alguém gostaria de colocar alguma coisa? Tá. Bom, então fica o convite aqui para que vocês venham fazer parte desta missão. Vamos ser agentes de transformação na vida das pessoas, primeiro na nossa vida e depois na vida das pessoas. Se inscrevam aí no nosso programa de treinamento no site www.terapeutafloralemocional.com www.terapeutafloralemocional.com. No site vocês vão encontrar um botão lá para clicar e se inscreverem. E eu volto a lembrar, tudo isso saindo do zero para vocês se transformarem em terapeutas floral e emocional de sucesso, com a agenda lotada. Mas eu tenho que lembrar a vocês que as vagas são limitadas, porque como eu falei, o contato que a gente vai ter com vocês, eu e a minha equipe, vai ser um contato direto. Então, nós não podemos pegar muitas pessoas para fazer esse treinamento, então as vagas são limitadas e vão somente até o dia 15, ou até pode encerrar antes, dependendo do número de alunos. Mas, a princípio, vai até o dia 15, tá? Então, eu aguardo vocês, futuros terapeutas floral e emocional, para nós seguirmos juntos nessa jornada. Mas olha, corram, porque como eu disse, as vagas são limitadas. Eu agradeço a atenção de vocês, né, por vocês terem estado aqui comigo nessa manhã. O meu sentimento de gratidão é enorme e eu espero vocês amanhã, no mesmo horário, para continuar a nossa jornada da transformação às 8h08 da manhã. Um grande abraço e a minha gratidão. Tchau!